Pastor, como descobrir qual é o nosso propósito? Em Jeremias, a palavra vai dizer: sou eu quem sei os planos que tenho sobre vós, para vós. Então ninguém mais conhece os planos e os propósitos que o próprio Deus. No momento onde a gente se aproxima, a gente se envolve com o reino, a gente acaba sendo revelado pelo próprio Espírito Santo qual é o nosso propósito. A Bíblia vai dizer que toda ação que há na terra é uma reação no céu. Jeremias vai dizer: clama a mim e responder-te-ei. A palavra também vai dizer: batei e abrir-se-vos-á, buscar e encontrarei, pedir e receberei. Então toda ação que há na terra há uma reação no mundo espiritual. Então a gente não pode acreditar que o nosso propósito ele vai ser revelado no momento onde a gente está em descanso, não. No momento em que tu se envolve, tu desempenha algo, Deus ele revela o propósito sobre tua vida. Pastor, tatuagem leva para o inferno? Bom, o homem ele não tem poder nem competência para condenar ninguém ao inferno. Imagina agora como seria a resposta se eu falasse sim, quem tem tatuagem vai para o inferno. Eu acredito que a maioria das pessoas que abriram já esse vídeo, se não todas, mas quase todas, elas têm tatuagem. E como ficaria a perspectiva de salvação delas se eu, como um homem, já pré-condenasse ao inferno? Então eu não tenho esse poder. Quando Levíticos fala sobre a tatuagem, não está falando dessa tatuagem que o povo usa. Então eu acredito que a tatuagem ela não leva para o inferno, mas ainda também acredito que a tatuagem ela não é um ato cristão, um ato que santifica. Então se não santifica e é uma atitude que o mundo já tem, então é melhor que a gente não faça. Por que sinto medo para me levantar e orar na madrugada? Bom, tudo aquilo que te impede de orar, ele já não provém do céu, já não provém do reino. Seja ele o sono, a preguiça, o desânimo, tudo que impede o diálogo da terra com o céu, ele precisa ser repreendido. Então, quando você sente o medo de orar na madrugada, você precisa insistir a oração, forçar a oração, porque no momento que você começar a orar, o medo ele vai embora. E se o inimigo ele percebe que o medo te impede de orar, ele usa isso como estratégia e impede todas as tuas orações, gerando uma barreira da terra com o céu. Pastor, tem diferença entre pecar e errar ou os dois são iguais? Na verdade, a palavra pecado, o original dela já significa errar o alvo. Errar o propósito, se distanciar do propósito da promessa de Deus. Mas levamos em consideração que existem alguns erros que são inconscientes ou que não afetam a nossa vida espiritual, que cometendo eles, a gente acaba não pecando. Vamos supor, você vai fazer uma prova e você não gabarita e tem alguns erros. Não deixa de ser um erro, mas não é um pecado. Então, erros deste nível não são considerados pecado, mas todos os pecados são considerados erro. Errar o alvo e o propósito com Cristo. Né? Pastor, posso beber sem me embriagar? Afinal, Jesus transformou a água em vinho. E aí, Davi, pode beber? Não, misericórdia. Misericórdia. Pessoal, assim, ó, existe pessoas que interpretam que pode beber sem se embriagar. E essa história que Jesus transformou a água em vinho é muito conversa. Porque Jesus não transformou a água em vinho alcoólico. Porque até mesmo as pessoas que defendem que pode beber sem se embriagar, estariam indo contra a sua própria visão. Porque se as pessoas já haviam bebido vinho e Jesus agora, não querendo que se embriagasse, coloca mais vinho alcoólico, ele está proporcionando a embriaguez das pessoas que estavam na festa. Então o vinho não era alcoólico e é melhor que não beba, porque o álcool é o início de todos os outros pecados. Pastor, é pecado dormir no culto? E agora? Ana Luísa, eu falo que foi tu que fez essa pergunta? Não. Pessoal, não é pecado, entende? Mas o interessante é que a gente descanse, até para entregar um culto com qualidade para Deus. A gente consegue compreender também que às vezes a pessoa, ela dá preferência em ir para o culto mesmo cansado, mesmo com o físico todo debilitado durante um dia de trabalho exaustivo, e ela prefere ir para o culto ao invés de ficar em casa descansando.
Algumas das vezes ela não consegue controlar o cansaço e acaba cochilando sim no culto. Não que isso seja um pecado. Isso mostra um esforço da pessoa mesmo depois de um dia cansativo, mesmo depois de um dia pegado de trabalho. Ela ainda assim força ir para o culto adorar e buscar Deus. Dança, coreografia na igreja pode? Ouvi de vezes que aparecia a etiqueta da calcinha de quem dançava na roupa. Nunca tive nada contra a dança, contra a coreografia na igreja. E a minha preocupação, por mais que eu tivesse agora, seria para onde a pessoa estava olhando, que conseguiu ver a etiqueta da calcinha da irmã dançando. Nossa maior preocupação é que muitas pessoas são muito críticas e acabam não olhando para a nossa própria falha. O momento da dança, o momento da coreografia é um momento de adoração. E sem dúvida nenhuma, a atmosfera do ambiente, ela é uma atmosfera propícia para adorar. Se a pessoa está de olho aberto, olhando para onde está a etiqueta, realmente, essa pessoa não pode ir num lugar onde tem dança e coreografia. Mas não tem nada contra, eu acho que edifica sim e abençoa. Porque tem pessoas tipo eu que pensava estar firme e acaba se afastando por causa de bobagens. O maior problema é o pensar. Você já viu uma árvore pensar que tem raiz e não ter? No momento da tempestade ela vai cair. Você já viu uma casa pensar que tem o alicerce, a fundação e não ter? No momento da dificuldade ela vai desabar. Quando a gente pensa estar firme e a realidade não é essa, nós paramos de orar, buscar, consagrar, jejuar, entregar a nossa vida ou coisas que outrora a gente fazia. E aí qualquer realmente bobagens nos afasta do caminho do Senhor. O segredo é estar firme sem pensar. E por mais que realmente esteja firme, nunca pegue esse momento de firmeza para relaxar na busca do Espírito Santo. O que se faz quando tudo dá errado e se deseja a morte? Esse realmente é o momento onde a gente deixa de fazer. Porque quando a gente deixa de fazer e confia naquele que pode fazer, nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu confio que até aqui eu tentei com as minhas mãos e eu não consegui. A Bíblia vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. No momento que nós confiamos nele, Ele nos dá uma nova vida, tira todo desejo de morte, porque Ele é a vida. E quando a vida entra, a morte tem que bater em retirada. Nosso maior problema é que nós queremos resolver todas as áreas, todos os âmbitos da nossa vida. E quando nós colocamos a mão, Deus tira dele. Mas quando nós tiramos a nossa mão, Deus Ele coloca dele. A mão do homem, ela contém pele, osso, tendões, carne. Mas a mão de Deus contém unção, poder, autoridade e graça. Tire a mão, descanse e deixe que Deus Ele cuide da sua vida. E vai ver o milagre acontecer. Fala, meu querido, olha aí, ó. E esse evento tem tudo que é lado. Vamos providenciar esse boné aí, viu? Deus abençoe. O que fazer quando estou desanimado com tudo? A Bíblia vai dizer, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. A palavra de Deus não está nos prometendo algo que Ele vai fazer. A promessa de Deus não está dizendo, eu vou tentar vencer o mundo. A palavra de Deus diz, tem de bom ânimo, se anime, pois eu já venci o mundo. Toda dificuldade, toda tempestade, toda lágrima, toda tristeza, Ele já venceu. E Ele falou que tudo que nós pedimos crendo nós vamos receber. É natural hoje a gente ver pessoas que se desanimaram no meio da caminhada devido a algumas circunstâncias que aconteceram na vida. Mas nós precisamos ainda estar focado no que Cristo nos disse. Ele já venceu e Ele também nos faz mais do que vencedores. Pastor, por que muitos evangélicos brigam por causa de política, se quem cuida de nós é Deus? Muito bem, lembrando que não são os evangélicos que brigam por causa da política, são os seres humanos. O ser humano, ele briga por futebol, briga pela política, e o ser humano, ele pegou essa mania de deixar a raiva e a ira predominar nas suas ações. Só que isso no meio dos evangélicos, no meio evangélico, isso acaba se tornando um escândalo, porque alguém que era para edificar, abençoar, acalmar, acaba causando intriga, raiva, ira e divisão. Nós precisamos entender sim, que independente da posição política, independente da posição partidária, é Deus quem cuida. E se ganhar ou perder, ainda assim nós cremos que a decisão é direcionada por Deus e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sou casada, só que meu casamento não está dando certo. Tem agressão verbal.
O que eu faço? Bom, o maior desafio do ser humano é o casamento, onde duas pessoas com criações, pensamentos diferentes fazem o desafio de morar junto. Por isso que existe o período do namoro, e este período é o momento onde o homem e a mulher têm que avaliar os sinais para ver se no casamento não vai gerar problema. Já está casado, apareceu esses sinais, precisa ter um sinal de alerta, orar, conversar, dialogar, porque eu ainda assim sou contra o divórcio, mas lembrando ainda que toda agressão física, ela tende a iniciar numa agressão verbal. Então, não deixa ir para frente essa atitude. Conversa, o diálogo é a melhor saída, a oração e o direcionamento do Espírito Santo. Mas, sem dúvida nenhuma, Deus, ele tem poder de mudar o quadro desse casamento. Sou casada, só que meu casamento não está dando certo. Tem agressão verbal. O que eu faço? Bom, o maior desafio do ser humano é o casamento, onde duas pessoas com criações, pensamentos diferentes fazem o desafio de morar junto. Por isso que existe o período do namoro, e este período é o momento onde o homem e a mulher têm que avaliar os sinais para ver se no casamento não vai gerar problema. Já está casado, apareceu esses sinais, precisa ter um sinal de alerta, orar, conversar, dialogar, porque eu ainda assim sou contra o divórcio, mas lembrando ainda que toda agressão física, ela tende a iniciar numa agressão verbal. Então, não deixa ir para frente essa atitude. Conversa, o diálogo é a melhor saída, a oração e o direcionamento do Espírito Santo. Mas, sem dúvida nenhuma, Deus, ele tem poder de mudar o quadro desse casamento. Muito bem, a Bíblia vai dizer que havia um jovem por nome de José, íntegro, reto, temente e sonhador. E Deus vai dar um sonho para ele, revelando já o propósito do céu para a vida dele. Através desse sonho agora ele vai ser perseguido, humilhado, lançado na cova, vendido para o Egito. E no Egito o propósito se cumpre sobre a vida dele. Se ele não fosse perseguido, se ele não tivesse nesse tempo intermediário a dor, a lágrima e alguns momentos pensando aonde está o sonho, o propósito não aconteceria. Quando a gente planta uma semente desejando que ela nasça frutos, antes de nascer frutos, se nós abríssemos a terra e olhássemos para ela, nós diríamos, apodreceu a semente. Não, não, não. Ela está germinando para crescer a planta, para a planta dar os frutos no tempo certo. Alguém vai olhar para a nossa vida nesse tempo intermediário, que a Bíblia vai dizer em Eclesiastes que é um tempo de chorar e é um tempo de sorrir. Mas e o tempo intermediário? Alguém vai olhar e não vai entender o que está acontecendo, mas Deus está preparando para o tempo da alegria, da sua obediência. Fica tranquilo que Deus está no controle. Pastor, faço tudo correto a Deus e parece estar dando tudo errado. Sigo na presença. Muito bem, o processo da obediência, por muitas das vezes, nesse tempo intermediário, ele gera dor. E a Bíblia vai dizer que todas as coisas, elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até mesmo aquilo que era para ser fracasso vai ser vitória. Até mesmo aquilo que era para ser lágrima vai ser alegria. E até mesmo aquilo que era para ser dor vai ser bonança. Porque depois desse tempo intermediário, Deus está chegando com a vitória na tua vida. Creia em nome de Jesus. A dor do luto é a dor mais profunda que o ser humano já pôde experimentar. Eu acredito que todos nós já passamos ou ainda iremos passar por esta dor. Como explicar para alguém que perdeu alguém que ama, que foi arrancado dos seus braços, devolvido para a terra, porque foi da terra que foi formado? Mas o apóstolo Paulo vai escrever uma carta aos Tessalonicenses dizendo que nós devemos ter esperança. Por mais que tudo pareça perdido, a vontade de morrer ou o sentimento de que morremos nada mais é do que a vontade de ter vivo aquele que se foi. Eclesiastes vai dizer que há um tempo determinado para todas as coisas. E por mais que nós não entendamos esse tempo, ele vai dizer que é um tempo de nascer, é um tempo de morrer, e por mais que nós queremos que todos que nós amamos nunca parta, esse dia vai chegar. Mas existe uma esperança, que um dia nós nos encontraremos em um corpo glorificado e entenderemos que a vontade de Deus, ela é sempre perfeita. Conheço quem não gosta de crente, nem de barulho da igreja, pois crente grita muito. Eu também conheço. E um é Satanás. Fica tranquilo, que logo todo barulho vai passar e Cristo vem buscar a igreja. Por que você é contra o divórcio, mas já divorciou? Explica. Explico. Sou contra o divórcio e já divorciei, sou contra o álcool e já bebi, sou contra o roubo e já roubei, porque a Bíblia não me induz a ser contra só as falhas que eu não cometi. Eu sou contra o divórcio, não somente porque a Bíblia me ensina a ser contra, mas porque realmente eu vivi isso.
A Bíblia vai dizer que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. E uma coisa que eu tenho certeza é que o céu não é para quem nunca pecou. O céu é para quem pecou e se arrependeu. Eu discordar de alguma coisa da Bíblia me torna pecador. Para isso a gente precisa entender o que é o pecado. A palavra pecado ela significa errar o alvo. E a Bíblia nada mais é do que um manual de instrução para a nossa vida. Um manual deixado por Cristo. E se nós discordamos, nós dizemos para Cristo: Deus, tu estava errado. Eu não concordo com o teu pensamento, eu não concordo com o manual que tu deixou para nós viver. Imagina só você comprar o celular mais caro que existe. Você pegar o manual e falar: esse manual para mim não serve nada. Há pouco tempo você destrói algo muito valioso. Será que você tem menos valor do que esse celular? Você tem menos valor do que esse bem que você adquiriu? Quando nós compramos algo com valor muito alto, nós lemos de ponta a ponta e fizemos questão de seguir. Mesmo que algumas das vezes nós achamos que seja exagero. Mas se o Criador, o fabricante, disse que é necessário, nós precisamos seguir. Para obedecer precisa de 2 fatores: ou amar ou ter medo. E o ter medo nos faz ser um obediente em cárcere privado, mas o amor nos faz obedecer de todo o nosso coração, pensando em agradar aquele que nos criou. É errado tomar cerveja sem álcool? Não, porque se a gente olhar para a cerveja e acreditar que tomar cerveja sem álcool, ela se torna um pecado, porque a outra cerveja tem álcool. Se um dia fizerem a Coca-Cola com álcool, nós nunca mais vamos tomar Coca-Cola. Então, o que interessa é: você vai escandalizar alguém aonde você vai tomar essa cerveja. Ela não tem álcool, ela não prejudica a tua saúde, ela não vai te viciar, ela não vai te embriagar. Mas aonde você vai tomar? Você vai tomar em casa, escondido, longe de todo mundo, ou vai tomar num bar? Se você vai tomar num bar, pega essa. 1 Coríntios 8:9 vai dizer: por isso, se a comida escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Alguém vai cruzar, não vai chegar e ver o rótulozinho, a etiqueta dizendo 0 álcool. E vai sair, vai se escandalizando com a tua atitude. Se for escandalizar o irmão, é melhor que não faça. Porque tantos cristãos param na caminhada quando a igreja não agrada? Porque o tempo intermediário da promessa, do propósito, é o tempo mais doloroso, é o tempo onde mais desagrada, mais insatisfaz, mais causa dor, mais causa luta, mais causa lágrima. Porque quando nós começamos a caminhada, nós sabemos que nós temos o começo e aonde nós queremos chegar. Quando Jairo foi buscar Jesus, ele sabia que do começo estava encontrando Jesus. E o propósito dele era que Jesus chegasse na sua casa. Mas o tempo intermediário ele não sabia. Só que agora no meio do caminho, no meio do percurso, alguém vai chegar para ele e vai dizer: Jairo, despede o mestre. Porque a tua filha que estava doente agora morreu, já não adianta mais. Se no meio do caminho ele se desagradasse com a situação, se desagradasse com a mulher do fluxo de sangue, que cortou o caminho e recebeu o milagre primeiro, ele nunca seria abençoado. O caminho, o propósito, que é o intermediário da nossa caminhada, ele é o mais perigoso de nós parar e nós retroceder. Mas se você permanecer firme, você vai ver Jesus entrando na tua casa e operando o milagre. Quem era amante vira esposa, se torna presente de Deus? Que conversa é essa? É melhor colocar um pingente assim, a lembrancinha do diabo, porque Deus ele nunca destrói um relacionamento, um casamento para entregar um presente. Se é um presente, certamente não é de Deus. Afastado da igreja, mas não de Cristo. Faço festa, bebo, sem fazer mal a ninguém. Jesus é meu amigão. Que conversa fiada. Essa é a maior fake news que existe na internet. Você é inimigo de Deus. Pastor, me prova na Bíblia. Eu vou te provar. Tiago capítulo 4, versículo 4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é a inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz inimigo de Deus. Se você quiser ser amigo de Deus, você precisa ser inimigo do mundo. Se você quiser ser amigo das coisas do mundo, você vai ser inimigo de Deus. E essa é a verdade. Você já sabe agora qual que é a verdade. Você decide ser amigo de Deus ou inimigo dele. O marido olhar para outra e falar que não é pecado, pois é o mesmo que desejar roubar e não roubar. É só um pensamento. Isso é mentira do diabo. Vou provar na Bíblia, Mateus capítulo de número 5, versículo de número 28. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para a mulher com intenção impura em seu coração, ali já cometeu o adultério. Nosso maior erro é acreditar que o adultério é deitar na cama e ter a relação com a outra pessoa. Mas quando Jesus veio, ele disse: antes era assim, mas agora se você olhar, você desejar, você já cometeu o adultério. A Bíblia vai dizer: se os teus olhos te fazem pecar, arranque ele, pois é melhor entrar para o céu sem o olho do que ir para o inferno com os 2 olhos. Escuta isso, nós muitas das vezes temos desculpas esfarrapadas para justificar o nosso pecado e a nossa limitação de caráter. Mas a Bíblia, ela é imutável e ela é a palavra, o manual de vida que nós devemos obedecer. Posso tocar na igreja e trocar profissionalmente no mundo?
Você precisa se posicionar. Porque eu nunca vi ninguém dizer que torce para o Inter e torce para o Grêmio ao mesmo tempo. Nunca vi alguém dizer que torce para o Bolsonaro e torce para o Lula ao mesmo tempo. Se com as coisas do mundo existe uma decisão e uma organização, por que para as coisas do reino pode ser de qualquer maneira? Tiago, capítulo de número 3, versículo 11 e 12. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona ou videira, figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não produzirá água doce. Nós precisamos saber, ou adoramos a Cristo ou as coisas do mundo. Perdoei o que meu marido fez, mas ainda fico pensando. O perdoar nunca foi o esquecimento ele se chama amnésia. O perdoar é lembrar e não sentir dor. Nós precisamos ser curados de tudo aquilo que nos atingiu, não nos faz mais mal. Se você liberou o perdão, se você perdoou, você está cumprindo também o que a palavra ensina. E você precisa trabalhar para com que esse pensamento e essa lembrança dessa dor não te fira mais ainda. Vou desistir, faço de tudo na igreja, não sou visto e nem reconhecido. Igreja, ministério é servir e não ser visto. Reconhecimento só se tem no ML. O ministério a gente precisa se envolver para que o reino ele seja glorificado. Quando nós olhamos para dentro da Bíblia, nós vamos ver Davi no campo, não sendo reconhecido pelo seu pai, pela sua família, pelos seus irmãos, mas sendo exaltado por Deus. Se preocupa não, porque se você entrou para dentro do ministério para ser reconhecido pelos homens, é porque você nunca entrou por causa do que Deus já fez na sua vida. Tenho certeza que vou casar. Posso ter relações antes do casamento? Claro que não. Se você tiver certeza que vai ficar rico, você já vai comprar uma Ferrari? Se você tiver certeza que vai ficar rico, você já vai comprar uma Lamborghini? Lógico que não vai. Você tem tanta certeza, então já pega em casa. Relacionamento você tem que ter isso aqui, ó, com a Bíblia. O resto você tem que esperar para obedecer o que Deus te manda. É normal o companheiro te trair, colocar a culpa no lugar que estava, trocar o lugar e trair de novo? Isso é desculpa esfarrapada, isso é falta de caráter. Porque Adão foi enganado pelo diabo no paraíso, mas Jesus venceu o diabo no deserto. Eva foi enganado pelo diabo no paraíso, mas Jesus venceu o diabo no deserto. Adão, ele coloca a culpa na Eva, Eva coloca a culpa na serpente, porque é muito mais fácil a gente transferir a nossa culpa do que nós entender a nossa falta de caráter e nosso ponto de melhoria que precisa ser tocado. Deus, ele quer mudar a nossa vida, Deus, ele quer mudar o nosso caráter, mas para isso nós precisamos entender aonde que nós falhamos. Porque quando certa feita Eliseu, ele estava com o filho dos profetas à beira do rio, e cai o ferro do machado, ele vai perguntar aonde caiu o ferro, porque nós precisamos saber aonde que falhamos, para Deus poder tocar na nossa limitação. Esposo com melhor amiga e sai para conversar com ela, é normal? A melhor amiga do esposo tem que ser a esposa. O melhor amigo da esposa tem que ser o esposo. Se não for assim, está errado. A gente está dando prioridade para alguém que não está na nossa casa. Se eu não tenho como melhor amigo pessoa que divide a cama comigo, divide os problemas comigo, quem eu vou ter como melhor amigo? Que conversa particular é essa que a esposa não pode saber? Que conversa secreta é essa que a esposa não pode estar junto? Quer conversar, leva a esposa. Quer conversar, leva o marido da amiga. Quer conversar, converse entre casais. Casal tem que ter amigos, sim. Mas o interessante é que o amigo dele também seja casal. E lembrando que no casal, o amigo do marido tem que ser o esposo da amiga e não a amiga. Deus, ele vai honrar a vida de quem honrar a casa, porque Deus, ele nos ensina isso. Quem não consegue ouvir Deus falar, é certo pedir revelação para o pastor. Isso se chama faculdade para falso profeta. Porque nós temos o costume de colocar tanta pressão de que todos os líderes e pastores têm que ter o dom da revelação, que muitos forçam revelar para não decepcionar ou não entristecer a igreja. E por isso que há uma generalização de escândalos no meio do evangelho. A revelação, ela não é o iFood que a gente pede e Deus entrega na hora que a gente bem entende. A revelação, ela é no momento e na hora que Deus entender para a nossa vida. A maior revelação que nós temos é a nossa Bíblia, que está fechada no painel do nosso carro ou aberta no Salmo 91 na nossa sala. Se nós folhear ali, vai ter a maior revelação de Deus para a nossa vida. O não ouvir a voz de Deus não significa que Deus não fala, mas significa muitas das vezes que nós não queremos ouvir a voz de Deus. Não sou contra quem revela, mas sou contra quem pede revelação achando que a revelação vem do homem. Deus abençoe.